Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui nesta temporada com um grupo de amigos no Cevisa, estudando a respeito do livro de Daniel. E chegamos agora ao último programa dessa temporada. E o tema que hoje nós vamos estudar trata-se o estabelecimento do eterno reino de Cristo. Hoje vamos ver como que o quinto reino da profecia será estabelecido. E segundo Daniel 2,44, seria esse um reino eterno que jamais passaria. A pedra da estátua, que destrói a estátua, no capítulo 2 de Daniel, representa a volta de Jesus a essa terra. E vamos estudar hoje 4 eventos que vão ter lugar após o fechamento da Porta da Graça. Você está lembrado que semana passada nós estudamos 4 eventos que ocorrerão antes do fechamento da Porta da Graça. Hoje vamos repassá-los rapidamente e depois vermos 4 eventos que vão acontecer após o fechamento da Porta da Graça. Por isso, você é bem-vindo a mais um programa. Obrigado ao grupo que esteve conosco ao longo de todas essas semanas. Foi muito bom compartilhar aí tempo com vocês, esses momentos especiais de estudo da Bíblia. E agora vamos então orar para o nosso último estudo dessa temporada. Você que está em casa, se puder, participe também dessa oração, feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus e Pai, obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado, por tua proteção e por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Que o teu bom e santo Espírito esteja ao nosso lado, nos faça compreender as verdades para esse tempo do fim e que nos ajudes em nosso preparo. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, estamos prontos para darmos início ao último programa e esse capítulo 12 de Daniel, como já falamos semana passada, ele trata dos últimos eventos antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Em Daniel 12:1 nós lemos: nesse tempo, referindo-se ao tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Semana passada mencionamos um pouco sobre esse tempo de angústia e sobre o livro e não entramos em detalhes. Hoje vamos entrar em detalhes a respeito dessa temática. Começamos a estudar um diagrama profético e nós falamos semana passada sobre 4 eventos que acontecerão antes daquilo que nós chamamos o fechamento da Porta da Graça. Vimos semana passada a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo sobre todos os sinceros filhos de Deus, e quando esses sinceros filhos de Deus receberem o Espírito Santo, eles irão pregar o alto clamor. O alto clamor são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. A terceira mensagem faz a alusão ao sinal da besta. Nós vimos que haverá um decreto dominical que finalmente será mundial e estudamos também a respeito da personificação que Satanás fará da volta de Jesus a essa terra. Ou seja, ele tentará imitar a volta de Jesus. Mas nós, com a ajuda do Espírito Santo e da Bíblia, poderemos facilmente saber que este se trata de um engano, que não é o verdadeiro Cristo. Principalmente porque ele vai tentar isto antes do fechamento da Porta da Graça. E Jesus Cristo só volta após os eventos que vamos estudar agora. Então isso vai ficar bem claro na nossa mente a partir de hoje. Qual será o evento que ocorrerá que deixará claro para toda a humanidade que a Porta da Graça está fechada? Que todos os casos foram decididos para a salvação ou perdição? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. Nós já lemos esse texto com vocês, mas vamos trazer a memória novamente. Apocalipse capítulo 15, dê uma olhadinha no versículo 5. Apocalipse 15, 5. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário,
vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, o evento que vai deixar claro que se fechou a porta da graça será a queda das 7 pragas. Quando cair a primeira praga, os anjos com as 7 taças, onde estão as pragas, e eles vêm para derramar essas taças sobre a terra, eles saem do santuário. O santuário se enche de fumaça e ninguém podia penetrar no santuário. Ou seja, Cristo sai do santuário. Ele não mais está aí. Ele não mais está intercedendo por ninguém. Isso quer dizer que aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, até esse momento, eles foram beneficiados com a graça de Cristo. Mas quem não a aceitou até esse momento está eternamente condenado. Porque não temos mais um advogado no santuário. Jesus sai do santuário e agora os 7 anjos recebem 7 taças e eles vêm derramar sobre a terra. Estas são as 7 últimas pragas e com elas se consuma a ira de Deus sobre o pecado. Qual é a primeira praga? Olha aí Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A primeira praga é derramada sobre os homens portadores da marca da besta e da sua imagem. Vocês se lembram que na semana passada estudamos a respeito do sinal, do selo de Deus como sendo o sábado, e que o selo da besta ou marca da besta será aquilo que vai ser colocado no lugar do sábado? Falamos de um decreto dominical. Mas você pensa, mas pastor, hoje a cristandade está santificando o domingo. Hoje todos estão guardando o domingo. Estariam todos errados? É isso que a Bíblia ensina. A maioria dos cristãos hoje repousa no primeiro dia da semana, sem ter na Bíblia um único verso que diga que o domingo é um dia santo, ou um dia a ser respeitado. Isso é uma tradição que foi criada ao longo dos séculos, e as pessoas estão seguindo a tradição ao invés da Bíblia. E a maioria delas sem ter essa consciência, ou seja, dentro de todas as igrejas, Deus tem pessoas sinceras, que estão buscando conhecer a vontade de Deus, buscando seguir a Deus, mas eles não estão sendo ensinados de acordo com a palavra. Nós vimos semana passada que a lei de Deus será o parâmetro para o julgamento divino. Se a lei de Deus é o parâmetro, todos os 10 mandamentos ainda estão em vigência. Mas hoje há um ataque aberto contra os mandamentos, especialmente o sábado. Então você percebe a importância desses momentos, a importância de advertirmos as pessoas de que há uma lei que está em vigência, de que há uma verdade a ser respeitada, porque daqui a pouco Jesus sairá do santuário e quando ele sair, não há mais oportunidade de salvação. Erivelton. Quanto a isso, nós podemos lembrar de uma passagem da Bíblia que Jesus fala que a tradição se tornou maior do que a lei. O senhor pode nos citar essa passagem? Sim, Cristo falou isso no Evangelho de São Marcos, está lembrado? Marcos, capítulo 7, verso 6 em diante. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. Esse verso tem uma aplicação direta ao momento em que nós estamos vivendo. Muitas tradições são guardadas, mas nenhuma delas na Bíblia.
Então nós temos que abandonar a tradição pelo um claro assim diz o Senhor, como está na Bíblia. Então perceba, a primeira praga, ela vai atingir todos os portadores da marca da besta e da sua imagem. São estes que rejeitaram a lei de Deus, rejeitaram o sábado. E a primeira consequência que experimentarão será a primeira praga, úlceras malignas e perniciosas. Quando eu penso nessa primeira praga, o que me vem à mente é uma lepra dos dias atuais. Isso eu comparo essas úlceras malignas e perniciosas. A carne será carcomida por feridas. As pessoas sofrerão em sua própria carne o desprezo que tiveram para com a lei de Deus. E eu aproveito para chamar a atenção de você que está me assistindo. Talvez eu esteja falando agora para um líder religioso, alguém que é responsável pelo ensino da palavra de Deus na sua igreja. Será que você está ensinando toda a verdade que está na Bíblia ou você está sendo parcial no seu ensino? Será que você está ensinando que há um juízo antes da volta de Jesus para se definir quem será salvo e quem se perderá, e que esse juízo é embasado na lei de Deus e que nessa lei existe um quarto mandamento que requer a observância do sábado? É esse o teu ensinamento? Ou você está ensinando o contrário ao que a Bíblia ensina? A advertência é para todos nós. Se eu não ensinar a doutrina de Cristo, se eu não apresentar a verdade como revelada nesse livro, eu poderei sofrer as pragas e perder a minha vida eterna. Por isso a advertência é para todos. Nós temos que ensinar tudo o que está na Bíblia. O próprio Apocalipse faz uma severa repreensão. Lá no finalzinho do Apocalipse, se você quiser olhar comigo aí, olha o que diz o autor do Apocalipse no capítulo 22, versículo 18. Apocalipse 22, 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O Apocalipse fala de 7 pragas, das 7 últimas pragas. Agora, estas pragas podem ser aumentadas, diz o Apocalipse. Alguém pode receber mais do que 7 pragas. E quem é que vai receber mais do que 7 pragas? É aquele que está pregando além daquilo que está revelado. Então, se eu estou ensinando coisas que não estão na Bíblia, se eu estou indo além do ensino da Bíblia, eu poderei receber mais do que 7 pragas. É a advertência que faz o Apocalipse. E se eu omito alguma coisa que está na Bíblia ou no Apocalipse e deixo de ensinar alguma verdade que esse livro apresenta, diz o Apocalipse que será tirado a minha parte da árvore da vida. O que significa isso? É perdição eterna, porque eu não participarei da árvore da vida. E quando os salvos chegarem nos céus, é uma das promessas do Apocalipse 2 e 3, os salvos comerão do fruto da árvore da vida. E quem não comer desse fruto é sinal de perdição, que ele vai se perder. Então você perceba como a Bíblia encara com seriedade os temas que nela são apresentados. Então, quando cair a primeira praga, nós saberemos que a porta da graça está fechada. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então vão cair depois, acompanhem de novo, Apocalipse 16. Em seguida vão cair mais 6 pragas. Eu vou mencioná-las brevemente por questão de tempo. A segunda praga está no versículo 3 e diz aí que ela será derramada sobre o mar e as águas dos mares se transformarão em sangue. A terceira praga é derramada sobre as fontes das águas, verso 4. Rios e fontes de águas, e elas se transformarão em sangue. A quarta praga é derramada sobre o sol, e o sol queimou os homens com fogo, verso 8. A quinta praga está no verso 10. Ela é derramada sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. A sexta praga é derramada sobre o grande rio Eufrates, verso 12, cujas águas se secam,
para preparar o caminho dos reis que vêm do lado nascente do sol. Esses reis aqui é Cristo e seus anjos. E a 7ª praga é derramada sobre o ar. E aí sai uma voz do santuário dizendo: feito está. E vem relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto. Então aqui já são os sinais e os fenômenos sobrenaturais que antecedem a volta de Jesus. Então as 7 pragas, como estão descritas no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, já é a punição divina para todo o pecado que se cometeu na terra. E elas só atingirão aos ímpios que rejeitaram a graça de Deus. Erivelton? Tem sido ensinado aí que antes desse derramar das pragas, a igreja seria arrebatada. O que o senhor tem a mencionar sobre isso? O senhor pode explicar alguma coisa sobre isso para nós? Algumas pessoas querem basear a doutrina do arrebatamento secreto numa fala que Jesus falou no seu discurso, quando ele disse que estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 na casa, uma será tomada e outra deixada. Algumas pessoas pegam esse versículo para dizer que a igreja vai ser arrebatada. Mas não é esse o sentido que Jesus falou. Jesus disse que vão estar 2 no campo, um será tomado e outro deixado, no sentido que um se salva e o outro se perde. Mas a teoria do arrebatamento secreto, ela não é bíblica. Existem vários textos que provam isso, que ela não é bíblica. A igreja não vai ser arrebatada antes da volta de Jesus. A igreja é arrebatada na volta de Jesus. Os salvos só serão levados para os céus no dia em que Jesus voltar. Quando você lê os textos de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, você vê claramente que Jesus vai vir dos céus e os salvos mortos ressuscitarão, os salvos vivos serão transformados e nós seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. É este o momento em que os salvos irão para o céu. A doutrina do arrebatamento secreto não é bíblica. Ela não é bíblica. É uma invenção. Porque se a igreja fosse arrebatada antes da volta de Jesus, ele voltaria para quê? Uma vez que a igreja já foi para o céu, ele volta para fazer o quê? Mas ele não prometeu que ele volta para nos buscar? Não é isso que ele diz em João 14, 1 a 3? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Eu virei, ele vem buscar, ninguém vai. As únicas pessoas que já foram para os céus, que a Bíblia menciona nominalmente, Enoque, Elias e Moisés. Esses 3 a Bíblia menciona claramente que eles já foram para os céus. Só eles. Todos os outros salvos estão esperando Cristo voltar. Então não existe arrebatamento secreto. E a volta de Cristo também não é secreta. Jesus deixou bem claro, assim como um relâmpago surge no Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Não tem nada de secreto num relâmpago. Paulo fala que ao som da última trombeta, a trombeta soará. Ao som de trombetas será a volta de Jesus. Não tem nada de secreto. Então a doutrina do arrebatamento secreto é uma farsa, é uma mentira baseada em 2, 3 versos. Agora nós vamos entender o que vai acontecer em todo o processo e você vai ver que não há lugar para o arrebatamento secreto. Caem as 7 pragas. Durante as 7 pragas, nós temos um outro evento que já falamos um pouquinho para vocês na semana passada, que é o decreto de morte. Esse decreto de morte, nós lemos ele aqui em Apocalipse 13, você está aí bem pertinho, verso 15. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, antes do fechamento da porta da graça, haverá um decreto dominical. E por ocasião desse decreto dominical, é que as pessoas que não tiverem a marca da besta não poderão comprar e nem vender. Então, esta proibição de comércio, ela está situada durante o decreto dominical, antes do fechamento da porta da graça.
Agora, o decreto de morte está situado depois do fechamento da porta da graça, durante as 7 pragas. Então, será durante as 7 pragas que virá um decreto de morte. E esse decreto de morte, de acordo com Apocalipse 13, 15, será contra aqueles que não aceitaram a marca da besta. E quem aceitou a marca da besta está agora sofrendo as pragas. Então, o raciocínio é o seguinte: nós aceitamos a marca da besta. Cristo já voltou, o falso Cristo, como nós vimos semana passada, ele está na terra. Então, os ímpios que receberam a marca da besta e que estão seguindo esse falso Cristo, vão raciocinar da seguinte forma: Cristo já voltou e está entre nós. Nós aceitamos a marca dele. Nós nos unimos todas as religiões. Todos estamos santificando o domingo. Agora, por que as pragas estão nos atingindo? Por que é que nós estamos sendo punidos por essas pragas? E qual será o argumento que será dado? Vocês estão sendo punidos por um desagrado de Deus, porque há um grupo que não se uniu a vocês. Há um grupo que preferiu ficar contra o movimento ecumênico, aceitando o sábado e a lei de Deus como vigente e o sábado como dia santo. Se esse grupo for exterminado, as pragas cessarão. É nesse contexto que vem o decreto de morte. Então virá um decreto autorizando a esses que não seguem a marca da besta, não tem essa marca ou sinal, serem réus de morte. É nesse contexto que sai o decreto de morte. Só que esse decreto finalmente não matará ninguém. Por quê? Porque nesse momento já se fechou a porta da graça e os salvos não mais morrem. O decreto não vai matar nenhum salvo. Só que nós teremos lugar nessa ocasião o terceiro evento, que nós chamamos de angústia de Jacó. O que é essa angústia de Jacó? Nós começamos a falar dela na semana passada. Nós lemos Jeremias capítulo 30, versos 6 e 7, que falou: os homens estão pálidos, parece que eles estão dando à luz. É uma angústia de Jacó. Que angústia é essa? É uma angústia que os salvos passarão. Mas como os salvos passarão por essa angústia? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos explicar por detalhes o que é a angústia de Jacó como ensinado na Bíblia. Já já estaremos de volta. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com o segundo bloco desse último programa, Bíblia Fácil Daniel, estudando hoje sobre os eventos do capítulo 12 de Daniel. Vimos até aqui vários eventos e que após o fechamento da porta da graça, o primeiro evento que vai acontecer será a queda das 7 pragas. E o Apocalipse 16, 2 diz claramente que ela será derramada sobre os portadores da marca da besta e da sua imagem. Depois virá um decreto de morte, segundo o Apocalipse 13, verso 15. Ou seja, quem será considerado réu de morte? Aqueles que não se uniram à massa em aceitar um sábado espúrio, que será o domingo, que será pregado como um dia santo no lugar do sábado. Então chegamos ao terceiro evento, chamado de angústia de Jacó. Semana passada nós vemos com vocês um texto de Jeremias capítulo 30, versos 6 e 7, falando sobre a angústia de Jacó. O que significa essa angústia de Jacó? Os salvos é quem passarão por ela. Nesse momento, quem já está salvo não pode mais se perder, certo? Porque a porta da graça já está fechada. Só que os salvos não sabem que eles estão salvos. Esse é um ponto. E porque eles não sabem que estão salvos, eles passarão por essa angústia. O que é que angustiou Jacó, lá no livro de Gênesis, quando Esaú marchava contra ele, e o que é que vai angustiar o povo de Deus nos tempos finais? Eu não estou bem certo, mas me parece que é Gênesis 30, onde temos a história, ou é 33? A partir do Gênesis 30, você tem aqui já no Gênesis 30, Jacó se enriquece,
Jacó retorna à terra de seus pais, Gênesis 31. Labão segue no encalço de Jacó, a partir do verso 22. E aqui então, Gênesis 32, começamos aqui o encontro de Esaú com Jacó. Gênesis 32, 22, Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Aqui então está a experiência de Jacó. E Gênesis 33, o encontro de Esaú e Jacó. Aqui está o trecho que conta essa história. Nós não vamos ler toda a história, mas eu vou mencionar para vocês quais os fatores que geraram angústia em Jacó, e esses fatores serão reproduzidos na experiência do povo de Deus. Primeiro, Jacó havia enganado seu irmão Esaú. E agora aqui em Gênesis é dito que Esaú marchava contra Jacó com 400 homens. Esaú vinha para matar a Jacó, que havia enganado a ele. Então, primeiro, Jacó temeu por sua vida. Os salvos vão temer por sua vida, porque há um decreto de morte contra eles, igual Jacó. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, Jacó temeu que Esaú matasse sua família. Ele tinha 12 filhos e uma filha. E ele tinha 2 esposas. Então Jacó enviou vários presentes a Esaú para apaziguar a ira dele. E pegou a sua família e colocou lá atrás da multidão, para que fosse protegida. Então Jacó se angustiou por medo de que algo acontecesse com sua família. Nesse tempo, que será um tempo difícil para os salvos, Daniel diz, um tempo de angústia qual nunca houve desde que há nação. Nós não saberemos da segurança dos nossos familiares. E por não sabermos do bem-estar de todos eles, esse será um segundo fator que gerará angústia. Terceiro, Jacó temia a chegada de Esaú, porque ele o havia enganado. E ele não sabia se Deus havia perdoado o seu pecado. Nesse momento, os salvos não sabem que eles estão salvos. E eles temem que em algum pecado tenha ficado sem ter sido confessado antes que a porta da graça se fechasse. Então, a incerteza de salvação deles será um terceiro fator que vai gerar também angústia. Então, os salvos serão imergidos num tempo de angústia jamais visto na história. Agora, a pergunta-chave é: por que Deus está permitindo que o seu povo, que já está salvo, que já está selado, passe por um tempo de angústia tal como este? Não é para provar o caráter, porque ele já foi provado antes do fechamento da porta da graça. Não é para aperfeiçoar nada, porque eles já foram aperfeiçoados pelo sangue de Cristo antes do fechamento da porta da graça. Então, qual é o motivo real desta angústia? Vocês se lembram que Jesus não mais está no santuário? Se Jesus não mais está no santuário, não tem ninguém para interceder por eles. Eles estão na terra, não sabem que eles estão selados e salvos, mas os salvos ainda possuirão nesse momento a tendência para o pecado. É aquilo que nós chamamos de natureza pecaminosa. Porque a natureza pecaminosa, ela só será arrancada de nós no momento da volta de Cristo. Você quer ver esse texto? Olha comigo 1 Coríntios, capítulo 15. Bem no finalzinho da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Olha a partir do verso 51. Página 146. Novo Testamento, finalzinho da Bíblia, página 146. Olha 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, Paulo está dizendo, nem todos dormiremos. O que significa esse dormir aqui? Morrer. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando é que o corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade? Quando é que a natureza pecaminosa que nós temos será arrancada de nós? Somente na volta de Cristo. Somente ao som da última trombeta. Porque Paulo está ensinando, no momento a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Se a natureza pecaminosa só sairá de nós no momento da volta de Cristo, quer dizer que os salvos ainda possuem a natureza pecaminosa. Só que aqui está o ponto da angústia de Jacó. Eles não têm mais intercessor no santuário, eles ainda têm tendência para o pecado e eles terão que viver um espaço de tempo, que nós não sabemos quanto tempo será, sem pecar. Terão a possibilidade, mas eles não poderão pecar. E o fato deles não pecarem nesse período será uma prova para todo o universo que a lei de Deus pode ser observada. E que a acusação de Satanás ao governo de Deus, que a sua lei é injusta, é uma mentira, porque a lei de Deus pode ser observada. E este grupo passa por esse momento obediente à lei de Deus. É por isso que no Apocalipse eles serão chamados de os 144.000 selados de Israel. Erivelton? Só para ver se eu entendi bem. Com a tendência pecaminosa do salvo, que não sabe que é salvo. Ele não sabe que está salvo. Após o fechamento da graça, ele não peca porque o caráter dele foi forjado antes do fechamento da porta da graça? Exatamente. Ele tem a possibilidade, mas ele não vai pecar. Por que não? Porque ele atingiu um grau de experiência com Deus antes do fechamento da porta da graça. E ele foi selado pelo Espírito Santo. Então, a prova de que ele vai obedecer à lei de Deus, mesmo tendo a possibilidade de pecar, é um argumento para o universo inteiro de que a lei de Deus pode ser observada. Perfeito, obrigado. Porque a acusação de Satanás sempre foi que a lei de Deus é injusta e não pode ser guardada. Então esse grupo será um grupo especial. Por isso que eles passarão por essa angústia de Jacó. Eles viverão todo esse momento turbulento para serem testemunhas para o universo de que Deus estava certo e o diabo errado. Chegamos então ao último evento que nós vamos tratar aqui, que é justamente o livramento dos justos, o livramento dos salvos. Quando é que vai se dar esse livramento? Exatamente na volta de Jesus. Você percebe que não há lugar aqui para o arrebatamento secreto? Não existe lugar para o arrebatamento secreto. Agora é nesse momento em que os salvos estão angustiados que Cristo vai se manifestar para salvar o seu povo. Jesus volta e transforma os nossos corpos à sua semelhança. E o nosso corpo hoje, que tem tendência para o mal, que tem defeitos por causa do pecado, todos irão desaparecer. Então, não só desaparecerá a tendência nossa para o mal, como qualquer defeito causado pelo pecado. Nós seremos perfeitos como era Adão e Eva ao saírem das mãos de Deus. Nenhum vestígio do pecado, nenhum. Vamos ter todas as faculdades perfeitas, aguçadas, assim como era com Adão e Eva. A esse evento nós chamamos de glorificação. Glorificação é o evento de transformação que Deus fará por ocasião da sua volta com todos os salvos. Os que estão mortos vão ressuscitar glorificados. Os que estão vivos, diz Paulo, num abrir e fechar de olhos, serão transformados. Ou seja, imediatamente assim que Jesus volta.
Então, o livramento dos salvos acontece no momento em que Jesus volta à terra. E a volta de Cristo vai dar início a um período que nós chamamos milênio ou 1000 anos. Jesus voltará a esta terra, ele vai pegar todos os salvos vivos que foram transformados, os salvos mortos que ressuscitaram e levará todos para o céu. E lá nós vamos viver no céu 1000 anos. Onde está isso na Bíblia? Vá para Apocalipse, capítulo 20. Leia comigo aqui, a doutrina do milênio. Verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que não adoraram a besta, eles saíram vitoriosos. E agora no céu, eles vão viver e reinar com Cristo 1000 anos. Jesus volta e a volta dele dá início ao milênio. O que acontece com os ímpios que se perderam e estavam aqui na terra por ocasião da volta de Jesus? Todos os que estiverem vivos morrerão com a glória da volta de Jesus. E os ímpios que estiverem mortos continuam mortos. E quando é que todos os ímpios ressuscitarão? Olha agora o próximo verso. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Então, os restantes dos mortos não revivem até que se completam os 1000 anos. Completados os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. O que vai acontecer? Eu vou explicar. Antes, Cláudia. Então, Satanás ficará sozinho na terra. Sozinho. E o Apocalipse diz que o fato dele estar sozinho é uma prisão para ele. Olha o que diz aqui Apocalipse 20, versículo 1, 2 e 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. O que significa essa prisão de Satanás por 1000 anos? É porque os salvos foram para o céu com Cristo. Os ímpios estão todos mortos. Ele não tem ninguém para tentar. Vai estar ele e os seus demônios aqui na terra, que vai ficar totalmente destruída pela manifestação da volta de Jesus. Todas as obras humanas serão destruídas. E essa terra caótica será a habitação de Satanás por 1000 anos. O Apocalipse chama isso de prisão. Não é uma prisão física, no sentido de correntes físicas. É uma prisão circunstancial, porque não tem ninguém para ele tentar. Agora diz que depois dos 1000 anos ele será solto. Mas o que significa essa soltura de Satanás? Olha agora Apocalipse 20, verso 7. 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será o quê? Solto. Por que ele será solto? Porque os ímpios que estavam mortos ressuscitaram depois de 1000 anos. Não está dito aqui, no versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos? Mas quando interam os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Agora tem gente para ser tentada novamente. E olha o que diz o verso 8. E sairá seduzir, aqui é Satanás, e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses é como o quê? A areia do mar. Então os ímpios ressuscitaram depois de 1000 anos. Satanás foi solto. Agora Satanás vai convencer os ímpios de que eles podem tomar de assalto a cidade de Deus. Que cidade?
Olhe Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Versículo 2. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, a cidade santa, chamada no Apocalipse 21, de Nova Jerusalém, que é a morada dos salvos, ela está no céu. E para lá nós iremos por 1000 anos. Depois de 1000 anos, essa cidade santa, a Nova Jerusalém, ela desce aqui para a terra. Diz João, vi descer do céu a cidade santa. Então, quando a cidade santa descer para esta terra, e ela pousar nessa terra, Satanás vai convencer os ímpios de que eles têm poder para invadir essa cidade. E o que vai acontecer em seguida? Olha o versículo, capítulo 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quando o diabo reunir todos os ímpios e eles marcharem contra a cidade de Deus, eles vão sitiar a cidade, vão rodeá-la. E quando eles quiserem atacar a cidade, Deus enviará fogo dos céus. E esse fogo dos céus vai consumir Satanás, os seus anjos e todos os ímpios. Aqui é o fim da existência do mal. Aqui é o que a Bíblia chama de morte eterna. Esta é a segunda morte. Dela não há retorno. E o mesmo fogo que destrói a Satanás, os ímpios, ele vai purificar esta terra que hoje nós habitamos. E esta terra será a nova terra, a morada dos salvos. Olha o que diz João, Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. O que João está vendo aqui? A terra renovada pelo fogo. E a terra, quando for renovada pelo fogo, ela voltará a ter a mesma beleza que tinha quando saiu das mãos do Criador, lá na criação do mundo. E esta mesma terra que hoje nós conhecemos, transformada pelo fogo, ela será a eterna morada dos salvos. E para sempre nós habitaremos com Cristo e viveremos como uma eterna família por toda a eternidade. Aqui sim, chegamos no momento agora da eternidade. Você percebe que a Bíblia revela para nós tudo o que vai acontecer daqui para frente? Nós sabemos o que vai acontecer pelo menos nos próximos 1000 anos. Agora tem mais um detalhe que eu queria tratar com vocês. Daniel 12, 11, 12 diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335. Daniel ainda fala de 2 períodos proféticos, 1290 e 1335. Lá diz claramente, desde que foi posta a abominação desoladora. Nós datamos esse evento como sendo o ano 508. O que nós entendemos ser esta abominação desoladora? É quando foi criado um falso sistema de perdão de pecados. E isso aconteceu no ano 508 de nossa era. Um falso sistema de perdão foi criado. E isso a Bíblia chama de abominação desoladora. Desde que foi posta, vão se passar 1290 anos. Se você soma 508 com 1290, você chega a 1798. 1798 é o fim da supremacia papal, com a prisão do Papa Pio VI. O tempo do fim estava chegando. Bem-aventurado, diz Daniel, aquele que espera e alcança até 1335. Se você parte de 508 e viaja 1335, você chega em 1843.
E por que eram felizes aqueles que vivessem no ano de 1843? Porque eles veriam a pregação milerita, o livro doce na boca, a mensagem da breve volta de Cristo, porque tudo isso foi anunciado em 1843 para o ano de 44, quando houve o grande desapontamento. Mas eles seriam felizes, por quê? Porque eles estariam vivendo e vendo o momento em que Cristo começaria o juízo. Então, lemos agora o último verso do livro de Daniel, verso 13. Como termina a história desse servo de Deus? Daniel capítulo 12, verso 13. Assim diz o último verso. O anjo Gabriel diz para Daniel: Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois o quê? Descansarás. O que significa isso? Você vai morrer, você vai dormir, você vai descansar, mas ao fim dos dias te levantarás para receber a tua... O que é esse levantar aqui? Ressuscitar, é ressurreição. O anjo disse para Daniel: Daniel, você vai morrer, você vai descansar, mas no final dos dias você vai ser ressuscitado para receber a sua herança. E sabe qual é a herança de Daniel? Podemos mencionar duas coisas. A primeira delas é a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Mas Daniel terá uma outra recompensa, sabe qual será? Encontrar no céu pessoas queridas que foram alcançadas e salvas graças ao livro que ele escreveu. Essa será uma recompensa dele, poder no céu encontrar pessoas que tiveram suas vidas transformadas por causa da mensagem que ele registrou. Você imagina um dia se encontrar com Daniel? Um dia poder conhecer esse maravilhoso profeta, a quem Deus usou de forma extraordinária para trazer-nos mensagens tão especiais. O que precisamos fazer para isso? Nós precisamos nos preparar, porque Daniel morreu salvo em Cristo. Agora é o nosso caso. Nós temos que nos preparar, porque se nós nos prepararmos, nós também poderemos ser salvos. E quem é que vai ser salvo? Todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro. Que livro? O livro da vida de Deus. O Apocalipse diz que só vai entrar na cidade santa aqueles que têm o seu nome no livro. E quando é que o meu nome vai para o livro de Deus? Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador e quando eu sou batizado. Aí meu nome vai para o livro da vida. E é esse livro que Deus vai abrir no dia do juízo para ver todos os nomes que ali estão registrados. Todos os nomes daqueles que um dia o aceitaram como Salvador. Amigos, eu e você temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Por isso, aproveite agora cada momento que você tem de graça e de luz para conhecer e praticar a vontade de Deus e dessa forma nos prepararmos para o seu regresso. Pense nisso enquanto ouviremos agora essa canção. Estás comigo antes mesmo de me ver nascer. Tua palavra me fez entender pelas coisas tão grandiosas que criastes para mim. É surpreendente que em teus planos incluído estou, alcançando teus propósitos. Me ajuda a continuar trilhando este caminho. Estás comigo a cada noite, em cada amanhecer. Cada momento eu consigo ver que o teu farol me guia para cumprir o que tu queres para mim. Tu és o Pai que sempre sonhei. Amor eterno, minha razão de ser, minha doce companhia em cada
estás comigo, apesar de todos os erros que em minha vida cometi. Me ajuda a permanecer em tua companhia. Estás comigo, a cada noite, em cada amanhecer. Cada momento eu consigo ver que o teu farol me guia para cumprir o que tu queres para mim. Tu és o Pai que sempre sonhei, amor eterno, minha razão de ser, minha doce companhia. Estás comigo, tu és o Pai que sempre sonhei, amor eterno, minha razão de ser, minha doce companhia. Em cada dos meus dias, tu és o Pai que sempre sonhei. A promessa de Cristo é que Ele sempre estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus vai estar com você. Nós não precisamos temer a nada nesse mundo, a não ser o pecado. Não precisamos temer os últimos eventos que terão lugar na história humana, porque Cristo vai estar ao nosso lado. A promessa da palavra dele para nós é: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temerei, ainda que os ventos soprem, as águas tumultuem. A nossa confiança estará firmemente estabelecida em Deus. Nós não precisamos temer nada quanto ao futuro, porque Deus vai estar nos conduzindo todos os momentos da vida, até o glorioso dia em que Ele vai voltar para buscar a todos nós. Mas uma coisa temos que temer o pecado. Porque o pecado, a associação com o mal, com Satanás, pode tirar de nós todos os privilégios que o céu nos preparou. Pode tirar de nós o maior dom que foi dado à humanidade, a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que todos os dias eu tenho que escolher estar ao lado dele. Todos os dias eu tenho que correr para a cruz. Eu tenho que buscar na palavra o alimento sólido para nutrir a minha vida espiritual. Por isso Deus tem um plano para todos nós aqui. Deus tem um plano para você que está nos assistindo em casa agora. Deus quer te conduzir à vitória final, quando Jesus voltar e nos levar para a eternidade. Por isso vamos nos preparar para que um dia, juntos com Daniel, nós possamos estar na presença do nosso Mestre e poder agradecer a Ele, face a face, pelo grande sacrifício do Calvário e por tudo que Ele fez em nossa existência. Ore comigo. Pai, obrigado pela esperança que enche o nosso coração nesta hora do estudo da Tua Palavra. Obrigado por sabermos que coisas grandiosas ainda serão feitas pelo Senhor na história desse mundo. Obrigado por sabermos que o céu se interessa como um Pai de amor e vai cuidar de todos nós nos últimos momentos da história desse mundo que haveremos de viver. Obrigado por Cristo, pelo dom do Teu Filho amado que foi nos ofertado na cruz do Calvário. Permita que o nosso coração esteja aberto a essa influência do céu. Permita que a nossa vida seja Tua e que nada nesse mundo nos separe de Ti. E quando Tu voltares nas nuvens dos céus, em grande poder e grande glória, permita que todos nós estejamos prontos para irmos para a eternidade contigo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome e
por amor de Jesus. Amém.